Boas, meus amigos. Meu nome é André Félix Ricota de Oliveira, sou advogado, professor de Direito Tributário em curso de graduação e pós-graduação, sou coordenador do curso de pós-graduação do IBET de São José dos Campos, sou ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, onde exerci esse cargo durante 6 mandatos. Durante 3 mandatos fui presidente de Câmara, onde eu tive uma experiência prática com o ICMS e com o processo administrativo tributário de grande valia. Sou mestre em Direito Tributário pela PUC, onde eu escrevi a dissertação de mestrado sobre a regra matriz do direito ao crédito ICMS, tentando esmiuçar o princípio da não cumulatividade, e no doutorado, minha tese de doutorado foi o princípio da capacidade contributiva no imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro. Sou especialista em direito tributário também pela COGEAI e MBA em direito empresarial pela FGV do Rio de Janeiro. Bom, como eu disse para vocês, no meu mestrado eu escrevi a dissertação A Regra Matriz do Direito ao Crédito ICMS, aonde eu peguei questões práticas, ou questões que eu enfrentei no Tribunal de Impostos e Taxas e tentei esmiuçar, tentei criar uma regra onde as pessoas apliquem de forma contextualizada, de forma coerente, o princípio da não cumulatividade. E no final de 2017, eu publiquei o livro Manual da Não Cumulatividade do ICMS, a regra matriz do direito ao crédito ICMS, para deixar de forma clara para os leitores, para os aplicadores do direito, como se deve interpretar e aplicar o princípio da não cumulatividade. Nesse estudo que eu fiz durante esses 11 anos de Tribunal de Impostos e Taxas, eu vi as questões mais complexas, as questões que davam mais polêmicas referentes ao princípio da não cumulatividade. Por isso eu tracei essa regra matriz, porque a regra matriz é um facilitador ao aplicador de direito para tirar do texto bruto as normas jurídicas. Dentre essas questões polêmicas que nós tínhamos no Tribunal de Impostos e Taxas, nós tínhamos a teoria do crédito físico versus a teoria do crédito financeiro, o direito ao crédito dos bens de uso e consumo, o direito ao crédito do ativo permanente, o direito ao crédito ou crédito indevido advindo da nota fiscal inidônea, a guerra fiscal, os benefícios fiscais que davam direito a crédito ou não para o terceiro de boa-fé. E a outra questão que trouxe mais polêmica para mim, que me deixou um pouco insatisfeito até com a posição que o Tribunal de Impostos e Taxas adotou, a questão do saldo credor. O contribuinte que tem saldo credor de ICMS, de crédito ICMS, pode ser autuado por crédito indevido ICMS, ou seja, ele tem crédito sobrando. É justo ele ainda ser autuado por crédito indevido? Então eu tracei a regra matriz do direito ao crédito ICMS, eu tentei entender como funcionava o princípio da não cumulatividade para dirimir essas questões de forma mais prática, mais fácil e mais coerente. Bom, o ICMS é o tributo que mais arrecada no sistema tributário nacional. É o tributo que mais arrecada no país. O ICMS corresponde a 20% da arrecadação total de tributos no país. No ano de 2016, o país arrecadou 2 trilhões de tributos. Quem fez essa pesquisa foi a Associação Comercial de São Paulo, junto com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, onde se verificou que as contribuições previdenciárias representam 19,34% da arrecadação, o imposto de renda 17,16% e o ICMS 20% da arrecadação do país. Por isso que toda reforma tributária, o ICMS está envolvido. De uma forma ou outra, a União Federal quer ser responsável pela arrecadação do ICMS, tirando isso da capacidade tributária ativa dos estados. Eu não sou muito a favor, porque quer queira, quer não, isso vai acabar com a autonomia dos estados. Por alguém ter uma autonomia, para alguém ter uma certa independência, precisa ter o quê? Recursos. A partir do momento que esses recursos passarem para a mão da União Federal, mesmo que ela seja só responsável pela arrecadação e depois repasse para os estados ficam de uma forma ou outra refém da União Federal. Eu não acho que a reforma tributária seja o problema do país, que é necessário fazer uma reforma tributária. Eu entendo que o sistema tributário nacional previsto na Constituição Federal de 88 é um sistema justo, é coerente, e deve ser mais testado, e não alterado como foi feito durante esses longos anos. E qual que seria a melhor reforma tributária? Qual que seria a solução para o país? Para a União Federal, a melhor reforma tributária é aquela que ela vai arrecadar mais em detrimento dos estados, dos municípios e dos contribuintes. Para os estados, qual que é a melhor reforma tributária? É aquela que os estados vão arrecadar mais em detrimento da União Federal, os estados, os municípios e os contribuintes. E para os municípios, qual que é a melhor reforma tributária? Aquele que os municípios vão arrecadar mais em detrimento da União Federal, dos estados e dos contribuintes. Ou seja,
sempre vai ser em detrimento dos contribuintes. Nunca vai ter uma reforma tributária que alcance todas as pessoas se sintam favorecidas. Então, onde não tem remédio, remediado está, já dizia Roque Antônio Carrasco. Essa posição não é minha. Eu adotei essa posição ouvindo muito o professor Roque Antônio Carrasco. Então, eu não estou parafraseando o professor Roque Antônio Carrasco, estou copiando o professor Roque Antônio Carrasco nas suas ideias. Pois já dizia meu pai, ideias boas devem ser copiadas. Mas falam, devido a essa alta carga tributária, que o ICMS é o tributo de maior complexidade no sistema tributário nacional. Concordo. O ICMS é o tributo que tem maior tratamento constitucional. É um tributo que estão 27 legislações diferentes. Cada estado tem a sua peculiaridade na exigência do ICMS. O ICMS incide sobre toda a cadeia produtiva. É o único imposto que incide sobre toda a cadeia produtiva. O IPI incide sobre parte da cadeia produtiva. Onde cessa a parte de industrialização, cessa o IPI. Contudo, o ICMS continua. Então, quer queira, quer não, ele impacta toda a cadeia produtiva. E o ICMS também é utilizado como um mecanismo de política fiscal, para que as unidades federativas, os estados e o Distrito Federal, tragam mais contribuintes para o seu território, aumentem sua arrecadação, gerando a famosa guerra fiscal. Eu tenho uma solução, eu não sou dono da verdade, para o fim da guerra fiscal. Eu acho que adotar uma alíquota única, acabando com as alíquotas interestaduais. Vender para o Nordeste, Sul, Sudeste, para o Nordeste, alíquota de 7%. Do Norte e Nordeste para o Sul, Sudeste, alíquota de 12%. Não, faz uma alíquota única, acabou essa questão de operação interestadual. E o ICMS passa a ser devido só no estado de destino. Chega desse negócio que o ICMS é devido no estado de origem, e sim no estado de destino. Eu acho que com essa medida já ia acabar muito a guerra fiscal. Mas para acabar de vez com a guerra fiscal, eu entendo que deveria ser proibido conceder benefício fiscal. Nenhum estado mais poderia conceder benefício fiscal. Porque a partir do momento que você está concedendo um benefício fiscal para determinado setor, determinada atividade, você vai estar onerando outras. Isso é fato. O estado não vai deixar de arrecadar. Ele precisa de um X valor. Se ele conceder um benefício para alguém, ele vai ter que recuperar esse valor do benefício com outra pessoa. Então, acabar com os benefícios fiscais. E o Estado teria como sanção, se conceder benefício fiscal, não recebe mais repasses da União Federal. Pois a lógica é essa. Se está concedendo benefício fiscal, é porque está sobrando dinheiro. Se está faltando dinheiro, não vai conceder benefício fiscal. Então, se está sobrando dinheiro e quer conceder benefício fiscal, demais de ser proibido, a sanção seria, não recebe mais repasse da União Federal. Não adianta proibir se não tiver nenhuma consequência. A norma jurídica não é obedecida se não tiver sanção. Isso já é unissomo em qualquer teoria do direito. Bom, mas falam que o ICMS é muito complexo, são 27 legislações diferentes, mas não é tão diferente assim as 27 legislações. O ICMS é complexo? Na sigla ICMS nós temos vários impostos. Não existe só o ICM, ou o S, que é o transporte interestadual, transporte intermunicipal, e a prestação de serviço de comunicação. É um imposto complexo, é um imposto de maior tratamento constitucional. Temos aqui no artigo 155, inciso 2, onde dispõe a competência dos estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS, e do parágrafo 2º ao 5º e diversos incisos tratando sobre o imposto para dar uma uniformidade ao imposto, para ser um imposto de caráter nacional, de forma uniforme. Então, nós temos 27 legislações, cada unidade federativa tem a sua legislação, mas existe um norte. Existe algo que uniformiza o ICMS. Então, por mais que cada estado tenha seu regulamento, nenhum regulamento é tão diferente do outro. Pode ter suas peculiaridades, questões pontuais, mas o básico, a estrutura, está lá. Estão todos parecidos e advêm da Constituição Federal. E disciplinando a Constituição Federal, deixando mais claro o que está na Constituição Federal, às vezes não, lógico, existem algumas contradições, existem algumas inconstitucionalidades, ao meu modo de ver, a Lei Complementar 87/90 dá mais uniformidade ao imposto. Então, é um imposto complexo, de legislação complexa? É sim. Tem muitas peculiaridades? Tem, mas ele é bem estruturado na Constituição Federal, na Lei Complementar e aqui no Estado de São Paulo, através da Lei 1374 de 89, e depois nós temos o regulamento do ICMS aqui em São Paulo, como qualquer outro estado, que basicamente é uma transcrição da lei ordinária que institui o imposto
aqui em São Paulo, ou como qualquer estado que tem sua lei ordinária que institui o imposto. Então, por mais que seja complexo, falam que tem que alterar o ICMS, as alterações são poucas. Não precisa tirar da competência tributária dos estados do Distrito Federal. Basta os estados até serem mais transparentes e honestos na aplicação da legislação do ICMS, porque ele tem toda uma base, ele foi muito bem trabalhado na Constituição Federal. E para acabar com a guerra fiscal, como eu já falei para você, basta acabar com esse negócio de alíquota interestadual. Colocar uma alíquota uniforme, uma alíquota única em todo o país, que vai diminuir muito os problemas do ICMS, em especial a guerra fiscal. Bom, como eu disse para vocês, o ICMS é o imposto mais bem trabalhado na Constituição Federal. Ele está previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, que estabelece aos Estados e o Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, prestação de serviços de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, ou seja, as importações estão previstas a incidência do ICMS, conforme o artigo 155, inciso 2. Bom, dentro da sigla ICMS, o professor Roque Antônio Carrasa entende que existem 5 impostos, 5 regras matrizes constitucionais do ICMS, 5 arquétipos tributários. Primeiro, o mais famoso, o que mais arrecada, é o imposto sobre operações mercantis, ou seja, as operações relativas à circulação de mercadoria não devemos interpretar como simples circulação de mercadoria. E sim, são operações mercantis, operações com fins de mercancia. Circular mercadoria não é apenas dar uma volta com a mercadoria pelo bairro, circular a mercadoria dentro da loja, levar a mercadoria para outro estabelecimento, não. Circular mercadoria é realizar operação mercantil. Por isso que a palavra utilizada é mercadoria, e não é circulação de bens. Mercadoria porque tem o intuito de mercancia, de venda, de comércio com habitualidade. Então esse é o primeiro imposto previsto na sigla ICMS. É o imposto sobre operações mercantis, impostos de compra e venda de mercadorias com habitualidade. O segundo imposto é o imposto sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunição. Então, é prestar serviço de transporte ou trem a título oneroso, tanto de pessoas ou de bens, entre municípios ou entre estados. Então, o serviço de transporte municipal é de competência dos municípios. Está sobre a hipótese de incidência do ISS. A prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual é de competência dos estados e do Distrito Federal. Está sobre a incidência do ICMS. O outro imposto previsto é o imposto sobre a prestação de serviço de comunicação. Possibilitar. O que é prestar serviço de comunicação? É possibilitar que um emissor mande sua mensagem para o receptor. Então, essa atividade de possibilitar que um emissor mande sua mensagem ao receptor específico, isso é a prestação de serviço de comunicação, também está sujeita ao ICMS. Aí o professor Roque Carrasa, ele estabelece mais 2 impostos, 2 regras matrizes constitucionais, que hoje ele até conversando com ele, porque ele foi, graças a Deus, eu tive essa bênção, ele foi meu orientador do doutorado, e ele falou, eu coloquei esses 2 impostos para deixar claro que eram os impostos que não eram de competência dos estados e agora passaram a ser. Mas eu entendo, e ele também, que eles estão todos dentro da sigla ICM. São todos impostos de operações sobre operações mercantis. Então, o primeiro imposto que o professor Roque Carrasa estabeleceu é o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica. Nada mais é do que operação mercantil com lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica. E o outro imposto é o imposto sobre extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. Então ele entende também que esses impostos estão dentro do ICM, o Imposto sobre Operações Mercantis, porém ele fez questão de deixar claro, isso no seu livro ICMS, que esses impostos eram de competência da União e passaram a ser agora do Estado dentro da sigla ICMS. Já o professor Paulo de Barros Carvalho,
ele entende que dentro da sigla ICMS, dentro do imposto ICMS previsto na Constituição Federal, existem 3 impostos, existem 3 regras matrizes constitucionais, verificando sempre a imposto-incidência e base de cálculo. O binômio imposto-incidência e base de cálculo é o que dá a natureza do tributo, o que ajuda nós a entendermos o tipo do tributo. Então, ele estabeleceu que o primeiro imposto é realizar operações relativas à circulação de mercadoria, realizar operações mercantis. O segundo imposto é a prestação de serviço de comunicação, mesmo que se inicie no exterior. E o terceiro imposto é prestar serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Mas esse é o básico do ICMS, não há muita divergência entre o professor Roque Carrasa e o professor Paulo de Barros Carvalho. Na verdade, no ICMS existem 3 impostos. No meu livro, eu dei o en passant sobre isso, porque o livro não é sobre ICMS, e sim sobre o princípio da não cumulatividade do ICMS, mas eu tive que dar como funciona o sistema tributário do ICMS, ou, melhor dizendo, o subsistema do ICMS, principalmente destrinchando os impostos que existem dentro da sigla ICMS. E agora vamos para o cerne da questão, o princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade é previsto na Constituição Federal, tanto para o ICMS quanto para o IPI. Só que o ICMS tem uma diferença, ou algumas diferenças, que não existem no princípio da cumulatividade do IPI. Então, está lá o princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, dispondo que o ICMS atenderá o seguinte: será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestações de serviço, com o montante cobrado nas anteriores do mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Então, a Constituição Federal, para mim, estabelece de forma clara o princípio da não cumulatividade. O imposto devido pelo contribuinte, quando ele realizar operações ou prestações de serviços sujeitos ao ICMS, ele poderá compensar com o ICMS que incidiu nas operações anteriores. As operações anteriores realizadas com ele, com seus fornecedores. As operações anteriores que ele realizou com seus fornecedores ou com seus prestadores de serviços sujeitos ao ICMS, ele tem direito ao crédito. E com isso ele pode compensar com o seu débito do imposto. Esse é o norte do princípio da não cumulatividade. É isso que o princípio da não cumulatividade tenta estabelecer. Tenta deixar o imposto, o ICMS, que é um tributo considerado tributo indireto. O que é um tributo indireto? Tributo indireto é que terceira pessoa arca com o ônus financeiro. O contribuinte consegue repassar o ônus financeiro ao terceiro. No caso do ICMS, quem é o contribuinte de fato, quem vai responder por todo o ônus financeiro do ICMS que incidiu na cadeia produtiva, será o consumidor final. Será o consumidor final. Então, o ICMS ele tenta não onerar o produto ou o serviço para o consumidor final. E ele tenta dar um efeito de neutralidade fiscal. Por mais que o princípio da neutralidade fiscal seja de difícil entendimento ou visualização, porque nunca um tributo vai ser neutro, ele sempre vai impactar as operações e as prestações de serviço, mas ele tenta dar uma certa neutralidade, que o tributo, o ICMS, ele não seja um motivo para o empresário tomar determinada decisão ou não. Então, está previsto na Constituição Federal para evitar esse efeito cascata, para evitar que incida imposto sobre imposto. Estabelece o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155, que a isenção ou não incidência, salvo determinação em lei, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. Bom, para mim, a linha A do inciso 2 nem precisaria estar escrito, porque se não incidiu o ICMS na operação anterior, não tem como você ter crédito. Porque um dos motivos, ou um dos fundamentos para você ter direito ao crédito ICMS é que incida o imposto na operação anterior. Só que na linha B, estabelece uma vedação ao direito ao crédito ICMS. Qual que é essa vedação? Acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, se a minha operação de saída for isento ou não incidente, eu tenho que anular os créditos da entrada. Então, aqui tem uma vedação condicional ao direito ao crédito ICMS. Se minha operação de saída for isenta, ou não incide o ICMS, ou imune de ICMS, eu tenho que se tornar o crédito da entrada, salvo nas operações de exportação de mercadorias ou prestação de serviços sujeitos ao ICMS. A Constituição Federal prevê uma imunidade tributária, não incide o ICMS nas operações de exportação e prestação de serviço,
E o contribuinte tem direito à manutenção do crédito. Então, é uma previsão constitucional, a manutenção do crédito no caso da imunidade para exportação. Salvo essa hipótese, nas outras hipóteses você deve estornar o crédito ICMS da entrada. Bom, primeiro ponto e a primeira problemática que eu encontrei sobre a não cumulatividade até foi uma vez num debate na Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas. Estávamos discutindo uma questão de crédito indevido decorrente de nota fiscal inidônea. Falando sobre o princípio da não cumulatividade, um determinado juiz levantou a mão e falou: mas quem diz que a não cumulatividade é um princípio? Eu fiquei com isso na cabeça e falei: olha, na Constituição Federal também não está escrito que está previsto o princípio da legalidade. E respondi assim na hora. Então, logo, o princípio da não cumulatividade é um princípio? Não, eu fui entender, fui estudar, isso eu coloco no meu livro, o Manual da Não Cumulatividade, por que a não cumulatividade é considerada um princípio. Bom, princípios são pontos de partida, são vetores, norteadores e são unificadores no sistema jurídico. Desrespeitar um princípio é muito pior do que desrespeitar uma norma jurídica. Você não aplicar um princípio, você está acabando com o sistema jurídico. Mas o que tem a ver isso para eu entender a não cumulatividade? Bom, se eu considero o princípio da não cumulatividade um princípio, desculpa até a redundância, se eu não respeito o princípio da não cumulatividade, se eu não aplico o princípio da não cumulatividade, eu estou destruindo o sistema do ICMS. Ou melhor dizendo, o subsistema do ICMS. Eu estou desnaturando o imposto. Então, o princípio da não cumulatividade sempre deve ser respeitado para que o ICMS não seja desfigurado, para não se acabe com o ICMS. É da natureza do ICMS a não cumulatividade. E por que a não cumulatividade é um princípio? Porque você vê na norma da não cumulatividade uma alta carga valorativa, um forte conteúdo axiológico que orienta a aplicação das demais normas do ICMS. E não sou eu que digo que é um princípio. Uma norma jurídica, eu pego um texto bruto, positivado, interpreto e abstraio a norma jurídica no meu consciente. O princípio, então, eu olho o texto bruto, identifico o princípio. Eu tenho condições de dizer que aquilo é um princípio? Não. O intérprete sozinho não pode dizer que aquilo é um princípio, diferente da norma jurídica. O princípio existe toda uma uniformização, todo um reconhecimento. E quem traz esse reconhecimento? O aplicador do direito, o intérprete do direito, a sociedade, outros sistemas sociais, por exemplo, o sistema econômico e a jurisprudência. Então, existe todo um reconhecimento para verificar essa alta carga valorativa na norma, para reconhecê-la como uma sobrenorma, um princípio, o seu alto grau hierárquico acima das demais normas. Então, existe todo esse reconhecimento que a não cumulatividade é um princípio, inclusive pela jurisprudência. Então, ela é uma sobrenorma, está acima das demais normas jurídicas. E como que funciona o princípio da não cumulatividade de forma prática? Aqui nós temos uma nota fiscal. Essa nota fiscal é um suporte físico para a incidência de 3 normas, ou de 3 regras. Toda vez que um contribuinte emitiu uma nota fiscal, ele está declarando que vendeu mercadoria ou prestou serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, que ele realizou a hipótese de incidência do ICMS. E coloca, que essa nota fiscal não está bem clara, ela está meio distorcida, mas no campo, que é esse campo aqui, que é o do ICMS, ela coloca quanto que é devido de ICMS nessa operação. Então, ele vai colocar quanto que essa operação mercantil foi sujeita ao imposto. Então, destaca o imposto. Com isso, surgiu uma relação jurídica. Fisco-contribuinte, onde o fisco tem o direito subjetivo de exigir o ICMS dessa nota fiscal e o contribuinte tem o dever de pagar. Só que essa nota fiscal também é suporte físico para uma outra relação jurídica. A relação jurídica ao crédito de ICMS. Quem adquiriu, ou quem é o receptor dessa nota fiscal, ele tem direito ao crédito. Ele pega essa nota fiscal e se credita no livro de apuração de ICMS, aonde ele tem a faculdade de opor esse crédito contra o fisco para pagar o seu ICMS. Então, essa nota fiscal é suporte físico
para o fisco cobrar do contribuinte o imposto e também é suporte físico para o contribuinte, adquirente do produto que está nessa nota fiscal, opor o seu crédito contra o fisco. Então, a partir dessa nota fiscal, eu cheguei ao seguinte raciocínio. Para o contribuinte ter direito ao crédito ICMS, ele tem que, na sua operação anterior, tem que incidir o imposto, é o primeiro requisito, e o segundo requisito, ele tem que suportar o ônus financeiro do imposto. O imposto destacado na nota fiscal nada mais é do que um repasse do imposto para o adquirente da mercadoria. Então, se ele suportou o ônus financeiro, se incidiu o ICMS na operação anterior, e se ele suportou o ônus financeiro do imposto, ele faz jus ao crédito do ICMS. E quando funciona a não cumulatividade? Aí já está operando a não cumulatividade? Não, é a primeira fase da não cumulatividade. A não cumulatividade opera quando o contribuinte for realizar a apuração do imposto. Quando ele verificar o imposto que ele deve no mês, porque o ICMS é mensal, ele vai verificar o imposto que ele deve no mês, ele também vai verificar quanto que ele tem de crédito de ICMS, das suas entradas. E com isso ele faz um encontro de contas. O crédito de ICMS nada mais é do que moeda para pagar o próprio imposto. Essa é a natureza do crédito ICMS, já reconhecido pela jurisprudência pátria, unissomo, que o crédito ICMS nada mais é do que moeda para pagar o próprio imposto. E por que eu indico para vocês a leitura do meu livro, Manual da Não Cumulatividade do ICMS, a regra matriz do direito ao crédito ICMS? Bom, a regra matriz de incidência tributária, criada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, é um instrumento metódico que auxilia a organizar o texto bruto do direito positivo. Você pega um texto bruto, um texto de lei e abstrai normas jurídicas, no caso, normas de incidência tributária, para te dar a melhor compreensão do tributo que você está estudando, ou do imposto que você está estudando. Com isso, eu peguei essa regra criada pelo professor Paulo de Barros, até uma teoria da norma do professor Paulo de Barros, e fiz esse mesmo estudo, criando a regra matriz do direito ao crédito ICMS, para buscar auxiliar o estudioso a interpretar o princípio da não cumulatividade, entender como ele opera, como ele funciona e quais os requisitos necessários para o contribuinte ter direito ao crédito e poder opor contra o seu débito do ICMS. Então, é um auxílio ao aplicador de direito à regra matriz do direito ao crédito do ICMS, ensinando que tem dois momentos distintos. Uma coisa é o crédito, é o poder escriturar o meu crédito. E outra coisa é o direito ao crédito, ou seja, eu poder realizar a compensação, eu poder realizar a faculdade da não cumulatividade. Porque o princípio da não cumulatividade não é uma obrigação para o fisco ou para o contribuinte, é uma faculdade que a Constituição estabeleceu para o contribuinte pagar o seu ICMS integral ou parte com seus créditos de ICMS da entrada. Então, tenta dirimir N questões. Por exemplo, o crédito indevido decorrente de nota fiscal inidônea. Pelo princípio da não cumulatividade, quais são os requisitos para eu ter direito a esse crédito? Por que não pode o fisco glosar esse crédito? Se eu tenho saldo credor de ICMS, pode o fisco glosar o meu crédito que ele considerou indevido? Então, são essas questões que o Manual da Não Cumulatividade tentam deixar claras para o contribuinte. O direito ao crédito dos materiais de uso e consumo. O que são materiais de uso e consumo? Quando eu tenho direito a esse crédito? Para mim, sempre. Mas, na prática, sabemos que hoje impera a teoria do crédito físico. Então, eu também tento demonstrar algumas circunstâncias que nós temos direito ao crédito, ou o contribuinte tem direito a esse crédito. Então, é isso que eu tentei fazer no meu livro. Eu tentei traçar uma regra para deixar de forma objetiva e, claro, a aplicação do princípio da não cumulatividade. E, com essa regra, destrinchar problemas de ordem prática, problemas que o contribuinte enfrenta no seu dia a dia. Agradeço muito a atenção dos senhores. Muito obrigado por terem assistido a essa aula. Qualquer coisa, aqui estão meus e-mails à disposição dos senhores para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Tenham uma ótima semana.